A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à parte 2. Mateus 23, a partir do verso 13. Jesus condena o fingimento. A Bíblia que eu estou usando é uma nova tradução na linguagem de hoje. Uma ótima Bíblia para assuntos um pouco mais complexos. Líderes religiosos ou fariseus? Qual é a diferença? Se há diferença. O 13 começa usais, que Jesus fala. Então vamos lá. Mateus 23, verso 13. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Amém, irmãos? O que um dos exemplos que pode ser feito? Eles se reúnem uma vez por mês, normalmente no primeiro domingo. E olha que engraçado. Eles têm uma festa judaica, uma festa que nós, gentios, nós não temos direito de comemorar este evento. Porque, afinal de contas, a Páscoa significa a passagem pelo Mar Vermelho. Nós não passamos. Nós não temos sobrenome judeus. Nós não entramos em sinagogas para adorar aquele Deus. O Deus hoje nosso, nós somos a Nova Jerusalém. Nós somos o novo tabernáculo de Cristo, de Deus, onde Ele faz morada. 1 Coríntios 3,16, nós somos o santuário de Deus. Aí eles fazem a tal da Santa Ceia, que na verdade é Páscoa. Lucas, a partir do 21, 22, fala sobre a Páscoa. Cristo fala, muito quis comer essa Páscoa com vocês. Então não foi Santa Ceia. Isso foi colocado através da Igreja Católica, a hóstia. O cristianismo foi lá, não sei, 1800, 1600, foi lá e pegou o exemplo da católica, e para diferenciar um pouquinho, eles criaram a tal da Santa Ceia, mas que nós não somos dignos. Aí lá está lá no verso 25, 26, que examine-se o homem para ver se é digno. Então nós não somos dignos, porque nós não somos judeus. Porque pecadores, se fosse por pecadores, ninguém participaria, que todos são pecadores perante Cristo, perante Deus. Então ali a pessoa falta entendimento. Nós não somos dignos porque nós não somos judeus. Então, e Paulo também ali não manda ninguém participar daquela cerimônia. A cerimônia ali ele está falando que ele está passando para os irmãos o que ele recebeu, que na noite que Cristo foi traído. Então era um exemplo que estava sendo dado ali, porque na verdade era um dia da festa Ágape, a festa do amor, que estava tendo na região, e tinha gente de todas as nações ali. E uns comiam, se embriagavam, outros comiam mais que o outro, outros não tinham trazido o que comer, então passavam vergonha. Então ali Paulo simplesmente usou o exemplo de como deveria ser a ceia, ou seja, o jantar, que era todo mundo de modo ordeiro, todo mundo ao mesmo tempo se alimentar. Então não tem nada a ver ali. Então aí pronto, então vamos voltar ao assunto. Então nem entram e nem deixam os outros entrar. Por quê? A pessoa está ali na maior humildade, sem saber de nada, totalmente enganado, no lugar do erro, porque onde se pregam essas coisas é erro, porque não está na sã doutrina, e ela vê todo mundo participando daquele pão puma e daquele suco, e ela não participa. Aí vai ver, mas por que não? Porque é amaziado. Por que não participa? Porque ainda fuma. Jesus falou, vinde a mim como estáis, que eu vos libertarei. Então não participa. Mas tem que ser casado, não pode ter vícios. É uma série de regras, de imposições. Aí a pessoa fica constrangida, fica triste, e ela sai sem entender. Aí o que acontece? Ela fuma, ela fala, não vou largar o cigarro porque eu não me deram uma chance, não me ensinaram direito, nada. Mas o pior de tudo ainda está por vir, porque na hora da oferta e do dízimo, aí essa pessoa pode participar. O engraçado é esse, que aí ela pode participar.
do dízimo e da oferta. Só que do comer o pão puma e beber o suco, não pode. Quer dizer, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram nem deixam os outros entrarem. Então, quer dizer, são barreiras, são pedras de tropeço que eles colocam. E a pessoa está sensível, a pessoa está começando, está querendo conhecer a verdade, está querendo conhecer o Jesus que falam, que aparece na televisão, mas aí vem com muitas pedras e barreiras e situações que afasta a pessoa da igreja, da tal igreja, afasta. E Cristo, nós sabemos, hoje que a gente conhece a graça, que a coisa mais simples, a coisa mais fácil, a coisa mais maravilhosa é ser cristão, é seguir a Cristo, sem jugo, sem fardo, sem ordenança. É maravilhoso. Então não temos que colocar, não temos que aceitar um lugar desse que coloca imposições. E porque a pessoa fuma, não pode participar do pão e da coisa que já é errado. Então são vários fatores que afastam a pessoa. Verso 14, olha que coisa interessante. Tanto nessa Bíblia que eu estou usando, nova tradução da linguagem de hoje, quanto na versão Ara, Almeida, Revista e Atualizada, elas têm colchetes. Está aqui no 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, para disfarçarem e fazer longas orações, por isso o castigo de vocês será pior. Fecha colchetes. O que significa colchetes, entre colchetes? Não está no original. Não está nos pergaminhos, não está nos escritos principais, primeiros. Então não devem ser levados em consideração. Então vamos pular o 14. E vou te dar o site codexsinaiticus.org. Vou soletrar. Você não vai ser mais enganado. Você vai ver lá que Mateus 17, 21. Não existe lá no verso, não existe nada no original. E lá eles colocaram, eu vou ler aqui para vocês verem o porquê que eles inventam um monte de papagaiada nas igrejas. E os incautos, os que não leem, os que dormem na reunião, eles não entendem. Mateus capítulo 17, verso 21. O 20, Jesus respondeu, foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, saia daqui e vai para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Ao 21, entre colchetes. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Fecha colchetes. Aqui foi introduzido pelos manuscritos mais recentes, ou seja, o homem, por algum interesse escuso, porque expulsar demônio, colocar demônio como protagonista, o ator principal da igreja, chama multidões, é alvoroço, é alarido, é demonstração de poder, é muita coisa que atrai, que deixa os templos lotados. Então foi inserido, vou soletrar, codexsinaiticus.org, CODEX SINAITICUS.org. Esse daqui tem o escrito original, o mais original possível, está nesse site.org. Vamos para, quer ver, Marcos 9, 29. Olha que absurdo. 9, 29. 9, 29. Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração, é o correto. Aí vocês vão ver entre colchetes,
e jejum. Ou seja, o que for cochete foi que foi colocado sem inspiração alguma, foi por interesse do jejum. Quem está em graça, nós não temos que afligir a nossa alma, nós não temos o porquê jejuar, porque Jesus já fez isso por nós durante 40 dias. Isaías 58, leiam e vejam qual é o jejum que Deus quer que se faça. Vamos seguir. Então esse verso é Mateus 23, verso 14, vamos anular ele, porque como ele não é original, então não tem motivo do que ler. O 15 diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Irmãos, seu vizinho, conhecido, quantas pessoas você não conhece que às vezes, antes delas estarem dentro desses alçapões, desses templos, a vida era de uma forma. Às vezes ela estava passando por uma crise financeira, um desemprego, e ali ela achava que era o diabo, que era, mas é a situação. Nós temos, todos, rico, pobre, temos que passar por tribulação, por aflições, porque isso faz parte da nossa carne. O que é são é o nosso espírito, ele é pronto. Só que essa carne, infelizmente, ela é pecadora, ela é fraca, ela fica doente, ela fica enferma. Só que a nossa oração na graça, não é, eu não aceito ser doente, não é assim. Nós somos o templo do Espírito Santo. Fala com o Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, cura minha carne, minha alma. Ou às vezes é o espinho na carne que Paulo tinha. Nós temos que ter o espinho na carne. Às vezes o nosso espinho na carne é dívida. Às vezes é uma enfermidade. Às vezes é alguma coisa ao nosso derredor que a gente tem que cuidar. Porque se a gente abandonar aquilo, vem o orgulho, vem a soberba e a gente se perde no caminho. Então Deus sabe de todas as coisas. Então às vezes é o espinho na carne que a pessoa tem que ter, tem que suportar. Não adianta você clamar a Deus. Você pode clamar, pode fazer jejum, pode dar dízimo, pode dar tudo, pode jogar seu corpo no fogo. Mas se for o espinho na carne para salvar a sua alma, o seu espírito, Deus não tira. Deus não vai tirar, não adianta. Aí a pessoa, essa igreja que está errada, esse lugar que está errado. Sim, infelizmente, mas abra a sã doutrina, leia a palavra de Deus, leia os livros históricos de Cristo, leia as cartas de Paulo, procure entender. Comece a acreditar, comece a confessar que você é o templo do Espírito Santo, que Deus mora dentro de você. Comece a confessar, anda, olha para as pessoas, vê as pessoas como se fosse Deus do outro lado. Tem mágoa, tem rancor, vai pedindo Deus, Pai, vai matando essa carne, vai vivificando esse espírito. E vai fazendo isso, que você vai ver, Deus vai transformando, vai mudando. Só que se for um espinho na carne, se você sente uma dor numa das pernas, porque você era uma pessoa que corria, que se aprontava, você vai continuar com aquela dorzinha até você morrer. Porque se ele tirar aquela dor, você vai voltar a fazer estripulia de novo. E então não é isso. Às vezes você é uma pessoa da noite, um boêmio, uma pessoa que dava 11 horas, meia-noite, você já estava num samba. Deixava a sua família de lado. E passava a noite, chegava no outro dia, 10, 11, meio-dia, inteiro. Aí, de repente, do nada, apareceu uma dor numa perna sua, que você já foi médico, não consegue achar a cura, você não tem mais sossego. É o espinho na carne. É Deus, o Pai corrige. O Pai corrige, não adianta. Se Ele ama, Ele corrige. Agora, se você está fazendo coisa errada e não está te acontecendo nada, fique atento. Abra seu olho. Se você está aprontando e não está te acontecendo nada, abra seu olho. Porque o Pai corrige quem Ele ama. Então aqui, a pessoa vai, convida, leva ela para um lugar que só prega mentira, só prega dinheiro, só prega prosperidade.
Só coisas terrenas. E quem é espiritual não está nem aí para as coisas terrenas. Quem é espiritual busca as coisas do alto. Então, quer dizer, a pessoa, ela tinha um coração mais ou menos aqui fora, levou ela para algum lugar que não prega a verdade, a pessoa vai, que nem Jesus fala, 2 vezes mais merecedora do inferno. A pessoa ficou pior, a pessoa começou a acreditar na mentira, porque Deus coloca o espírito de erro, meus irmãos. Não adianta, não adianta. O que tiver fora da sã doutrina, é o espírito de erro que Deus coloca. Ah, mas o lugar que eu vou lá, eles pregam dízimo, sacrifício, batismo nas águas, eles profanam o sangue de Cristo e lá o pessoal é abençoado. Porque Deus coloca o espírito de erro. Se está fora da sã doutrina, o que estiver fora da sã doutrina é porque é espírito de erro. Quem não crê em Cristo vai acreditar na mentira. Não tem como, infelizmente. Você vai ficar sendo enganado, por resto vai morrer enganado. Não, eu dava meu tudo, eu dava meu carro, eu dava meu dízimo, minha oferta dobrada, triplicada. Nem tudo que reluz é ouro. 16. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Aqui já começa a falar da ganância, que era dos fariseus. E qual a diferença é o de hoje? Qual a diferença é da maioria dos lugares que dizem ser igrejas? 17. Tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto: se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? 20. Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. 21. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. Aqui há um mistério. 21. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. Isso daqui era o templo de Jerusalém. Esse templo foi, pela vingança, foi destruído no ano 70. Aí Jesus falou, encontrou a samaritana, a mulher falou: nossos pais adoravam a Deus nesses montes, e você vem dizer que é em Jerusalém que é adorado Deus agora? Aí Jesus falou: pois virá o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém e nem nos montes adorarão, em espírito e em verdade. É esses que o Pai procura. Não se iluda. Não é por você chegar num determinado local de oração às 7 da manhã que você vai ser abençoado. Ou você ficar 24 horas dentro desses lugares também que vai ser abençoado. Porque Deus não está ali. Foi o tempo, no ano 70, quando foi derrubado o templo de Jerusalém. Foi dado fim a toda obra da lei. Dízimo, sacrifício, jejum. Tudo que você imaginar que traga algum agravante para o próximo ou para você mesmo, foi findado no ano 70. Por isso que se você for hoje em um lugar que eles pregarem a palavra dízimo, você está na lei. Você está na lei. Tudo que for falado da cruz para trás, você está na lei. Ah, mas Jesus fez. Jesus estava sob a lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Jesus era judeu. Os apóstolos eram judeus. Se findou todas aquelas ordenanças quando Cristo falou: Pai, está consumado. E o símbolo maior da lei caiu no ano 70.
General Tito matou sacerdotes, destruiu Jerusalém, cercou com o exército, destruiu, colocou abaixo. Não sobrou, não ficou pedra sobre pedra. No livro da história dos Hebreus, Joséfo fala que nem os alicerces sobraram. Acabou tudo. 21. Então tá. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus, que mora, ou seja, morava lá. Não mora mais. 22. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus, que está sentado nele. 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei. Tá vendo que dízimo era lei? Era da lei? Que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e os de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Vou ler de novo que eu me perdi aqui. 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Eu vou abrir Hebreus 7:5. Olha o que fala aqui do dízimo. Está no Novo Testamento, Hebreus, cartas de Paulo, 7, versículo 5. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Lei, conforme a lei de Moisés. Nós que vivemos na graça nós não estamos mais debaixo da lei. Olha o que Cristo, quando você vem para a graça, olha de onde você foi tirado. Gálatas 3:10. Olha que coisa maravilhosa. Só que essas coisas, infelizmente, não é pregado nas supostas igrejas. Porque senão não tem como andar de carro ar-condicionado, não tem como morar em mansão, não tem como ter conforto. E não tem a necessidade de procurar serviço, de servente, pedreiro, de trabalhar. Aqui, ó, Gálatas 3:10. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. 11. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Desculpa. Mas a lei não tem nada a ver com fé, pelo contrário, como diz a Escritura: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, 13, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Está nas tuas mãos você viver na graça ou está debaixo da maldição, profanando o sangue de Cristo. O que é profanar? É pisar no sangue de Cristo. Quando você vai em um lugar, quando alguém leva você de volta para o Velho Testamento, para pregar numa igreja, num salão, coisas da antiga aliança, você está profanando. Você está, metade do seu corpo está no Cristo crucificado e metade está no Jesus de Nazaré, judeu, na antiga aliança, na maldição. Cristo morreu, Cristo sofreu, Cristo apanhou, Cristo levou cusparada,
Ele foi humilhado, ultrajado, furado de lança, para te salvar, para me salvar. E nós hoje vamos voltar para lá de novo. Ó, consciência. Aí vai ser como vai ser abençoado. Por isso que há o espírito de erro nas igrejas. É Deus que coloca. Em Tessalonicenses tem. Fala sobre isso. A paz do Senhor Jesus. Vamos para a parte 3. Finalizarmos esse assunto. Líderes religiosos ou fariseus? Há alguma diferença? Em nome do Senhor Jesus.